Olá, crianças! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Hoje, quarta-feira, Bandeirantes, dia 3 de junho de 2020, o tema da nossa aula será Analisando os alimentos industrializados. E para isso, eu vou pedir que vocês peguem a apostila de ciências e podem abrir na página 30, porque é lá que a gente vai começar falando sobre esse conteúdo. Bom, o que a nossa apostila começa iniciando, abordando esse tema, ela fala pra gente que hoje em dia é muito mais fácil as famílias, as pessoas consumirem alimentos processados ou ultraprocessados. Por quê? Eles já têm um tempo de preparo menor e com a correria do dia a dia, muitas vezes fica difícil consumir alimentos in natura. E as pessoas acabam cada vez mais se alimentando com alimentos processados ou ultraprocessados. E muitas vezes elas nem acabam percebendo ou então prestando atenção no rótulo, nas informações nutricionais desse produto. Mas o que é isso, Tchelo? Tenho certeza que todo mundo já viu. As informações nutricionais, a gente tem um exemplo na nossa apostila de duas tabelas. Ó, nós temos o exemplo de uma tabela dos chips e também de um outro alimento. E nessas tabelas, como a gente pode ver, eles mostram toda a composição dos ingredientes que fazem parte desse alimento. No caso, esse que é o exemplo da nossa apostila, nós temos o quê? A batata chips e o iogurte de morango. Podem analisar, tá bom? Com calma, olhem todos os componentes que ele apresenta, as quantidades, que agora a gente vai aprender o que deve ter, além dessas informações nutricionais, quais informações o rótulo deve apresentar, tá bom? A primeira delas é a lista de ingredientes. Essa lista vai indicar quais são as substâncias que compõem esse alimento que você vai estar consumindo. A segunda é a origem do produto. É o que vai indicar qual que é o fabricante, qual o local também onde ele foi feito, e além também da distribuição, né, da distribuidora. O próximo é o prazo de validade. Independente, pessoal, se aquele produto foi minimamente processado ou ultraprocessado, ele tem a obrigação, é obrigatório que todo alimento apresente o prazo de validade. Pois assim, a gente consegue saber até quando aquele alimento está viável para o consumo sem se alimentar de algo que já está estragado, não é mesmo? Próximo item que compõe o rótulo dos alimentos são o conteúdo líquido, ou seja, a quantidade total em quilos, em massa ou em volume, no caso em litros, que aquele produto traz, para eu saber quanto que eu estou adquirindo e também quanto que eu vou estar consumindo. E agora, por último, o lote. É o número que faz parte do controle de produção. Caso haja algum problema, o produto pode ser recolhido e analisado. Por exemplo, o produto do lote 2 teve um probleminha na adição de açúcar. Então, eles sabem que todos os produtos que no rótulo, na embalagem, está colocado que é o lote 2, vai ser recolhido para fazer a análise, para ver se eles estão realmente próprios para o consumo. E agora a gente vai ver primeiro na nossa apostila, ela vai mostrar um pouquinho sobre como a gente aprende a interpretar essa tabela, esse rótulo onde tem as informações nutricionais de um produto. Como nós podemos observar, a nossa apostila traz uma tabela nutricional de um iogurte. E aí, além de mostrar aqui, ela mostra bem detalhadamente aqui embaixo o que compõe essa tabela. Eu achei interessante estar mostrando o mesmo exemplo da apostila. Aqui em cima nós temos a informação nutricional, ou seja, ele vai estar dizendo tudo que aquilo que compõe esse alimento que nós vamos consumir. A porção é a quantidade média do alimento que proporciona uma alimentação saudável ao ser usualmente consumida. Então, quando ele indica essa porção, é a quantidade que a gente poderia estar ingerindo, né? Sem estar fazendo mal para a nossa saúde. E aqui no caso desse iogurte, a nossa porção é de 200 ml, um copo. E aí logo em seguida, né, ele tem uma medida caseira. O que é uma medida caseira? É para a gente ter uma noção em casa de quanto equivale aquela
determinada quantidade de alimento. Nesse caso, ó, os 200 ml equivalem a um copo, assim como 100 gramas, nesse caso, equivalem a meio copo. Ele também traz pra gente, ó, que todos os elementos, e aqui ele ressalta fibra alimentar. O que que é isso? Fibra alimentar são aquelas que atuam na regulação do nosso organismo. Quando a gente vai observar o total de gorduras presentes em um alimento, a gente olha sempre as gorduras totais, tá bom? Essa aqui, ó, que a gente vai estar sempre analisando as gorduras totais. Aos poucos a gente aprende as outras condições, tá bom? E aqui, ó, o VD tem 1%, sinal de porcentagem, o que significa? É o percentual de valores diários, ou seja, é o número que indica quanto em questão de energia aquele alimento possui. Se eu tenho uma dieta que eu tenho que consumir 2.000 calorias, ele vai mostrar em porcentagem quanto que eu já consumi ao estar me alimentando com esse produto, ó. Quantas por dia? Se esse alimento tem um valor energético, um valor calórico de 63 calorias, 63 para chegar nos 2.000, eu tenho que um total de apenas 3%. Então, nessa tabela, consumindo meio copo desse alimento, eu vou estar consumindo apenas 3% daquilo que eu necessito, tá bom? No meu dia a dia, numa dieta de 2.000 calorias. Então, a gente tem sempre que analisar a quantidade por porção, os valores, tá bom? Percentual diário de um valor que está sendo indicado aqui no produto, o valor energético e também os demais componentes, para ver o que aquele alimento pode estar me fornecendo de nutriente, vitamina e demais classificações que já estudamos. Pessoal, agora nós vamos realizar o box do desafio, que está presente lá na página 32 e 33. Ele traz algumas tabelas, tá bom? E pede para que nós analisemos elas. A primeira são de biscoitos, a segunda de hambúrguer e a terceira de pão de forma. Podem estar pausando o vídeo, olhem o valor energético de cada uma, a quantidade ideal a ser consumida, se ele tem proteína, se ele tem alguma fibra alimentar, alguma vitamina. Podem pausar o vídeo para estar analisando e comparando esses alimentos, tá bom? A tia Lô já vai direto, então, para a resolução desse exercício, mas eu retomo que é fundamental a análise dessas tabelas, tudo bem? Bom, ele pede para a gente olhar esses rótulos e chegar em uma conclusão, comparando eles. A letra A perguntava: qual alimento é mais rico em carboidratos por porção? O que eu tenho que fazer aqui? A tia Lô vai ter que comparar as porções de cada um dos alimentos, porque senão eu não consigo identificar. Os biscoitos, a nossa apostila diz que ele tem 21 gramas de carboidratos na porção indicada. Já o hambúrguer, 38 gramas. E o pão de forma, 34 gramas. Então, qual desses alimentos possui maior valor de carboidratos? Muito bem, quem respondeu os hambúrgueres acertou. Tia Lô, mas aonde a gente vai pôr a resposta? Não tem linha. A tia Lô vai pedir para que vocês escrevam bem em frente a pergunta, tá bom? Ó, tem um espacinho sim. Tem a perguntinha. Aí vocês podem escrever bem aqui, ó, na frente dela a resposta, tá bom? Agora a letra B. Na letra B, ele pedia pra gente analisar. A resposta então ficou hambúrguer, tá? Não esquece de anotar. Aí na letra B, ele pede pra gente analisar qual desses alimentos é mais rico em gordura por porção. Então, nesse caso, nós vamos analisar quais são as gorduras totais de cada um deles, tá bom? A tia Lô já colocou a curvinha antes. Os biscoitos têm 3,7 gramas, o hambúrguer 0,6 gramas e o pão de forma 1,3 gramas. Bom, já tá circulado aqui e é meio óbvio, né? Qual deles tem maior índice de gordura, gorduras totais. Então, no caso, a resposta da letra B, nós vamos escrever o quê? Que são os biscoitos.
Agora, nessa mesma página, página 33, a nossa apostila vai falar um pouquinho sobre a obesidade. O que é obesidade, pessoal? É quando eu tenho um acúmulo a mais de gordura no meu corpo, além do que aquilo que é necessário. E isso acaba acarretando o quê? O aumento do peso. E com o peso, a gente também tem também o aumento das medidas, da cintura, dos quadris, dos braços. E a obesidade, ela pode ter fatores genéticos e também fatores ligados a transtornos alimentares, que nós vamos ver já já o que são eles, tá bom? E elas podem desencadear o quê? Pessoas obesas tendem a desenvolver problemas de saúde, como doenças cardíacas, doenças relacionadas a diabetes, hipertensão e até mesmo alguns tipos de câncer. Porque, pessoal, o que acontece? Quando eu tenho mais gordura do que o que eu necessito para manter a energia do meu corpo, o pulmão tem que trabalhar mais, o coração também tem que trabalhar mais, então alguns órgãos podem ficar sobrecarregados. Além do que, se a obesidade for causada pelo excesso de alimento que faz mal para a saúde, e se eu consumo muito refrigerante, muito doce, além de ter um aumento no meu peso, eu posso ter problemas em outros órgãos, como no rim, que são grandes filtradores do nosso corpo. Então a gente tem que estar sempre pensando nas consequências, não a curto prazo, mas de longo prazo, daquilo que nós consumimos com maior frequência. Bom, além de interferir sobre a carga de peso, a nossa postura traz o quê? Que ela também atrapalha nos ossos e nas articulações. Além do mais, pode atrapalhar na produção de hormônios. Isso pode mudar bastante o nosso humor, mudar também o desenvolvimento do corpo, principalmente na fase de criança e de adolescência, que é quando a gente está se desenvolvendo, tá bom? E aí, pessoal, o que ela finaliza falando sobre a obesidade? Que para tratar a obesidade é necessário profissionais especializados. A gente não pode sair por aí simplesmente querendo fazer uma dieta ou cortando alguma coisa da alimentação de forma brusca. A obesidade é quando a pessoa tem problemas relacionados ao sobrepeso, tá bom? Não é porque a pessoa é mais gordinha que ela necessariamente tem problemas de saúde. Isso aí que a Tia Lu tá falando é quando esse sobrepeso causa problemas na saúde. E aí nós temos que procurar quem? Os profissionais que são capacitados para nos ajudar, que são os médicos, nutricionistas, e eles vão nos auxiliar de que forma devemos fazer a ingestão desses alimentos para poder consumir de forma certa e estar vencendo então esse problema que é a obesidade. Virando a página, na página 34, a nossa apostila fala sobre um documentário, ele é bem longo, tá bom? Ele se chama Muito Além do Peso e ele disponibiliza o link para que a gente assista. É muitoalemdopeso.com.br. Tia Lô já assistiu esse documentário, ele é muito interessante, retrata problemas sobre obesidade em crianças, principalmente crianças menores, e ele tem cerca de uma hora e pouquinho de duração. Então, se vocês tiverem tempo, estiverem curiosos para saber um pouco mais sobre isso, pode estar assistindo a esse documentário em casa. A Tia Lô não vai passar ele por conta do tempo ser muito prolongado, tá bom? Disposição. Próximo tópico da nossa apostila, lá na página 34, são os transtornos alimentares. O que é isso, Tia Lô? Transtorno alimentar é quando eu desenvolvo, uma pessoa desenvolve algum problema que está ligado com a alimentação. Interfere tanto na falta de apetite quanto no consumo desses alimentos, o que pode vir a causar, independente se é pela falta ou pelo excesso de nutrientes, prejudicar a nossa saúde, o nosso psicológico, a vida social, e tem pessoas que acabam morrendo devido a esses transtornos que não são cuidados, tá bom? Quais são eles? A anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. Tia Lô vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Existem vários outros, devo ressaltar, mas esses são os que nós vamos ver hoje, são os mais conhecidos. A anorexia é um transtorno que está ligado quando a pessoa não está satisfeita com o próprio corpo e ela começa a se privar de alimentos. Por quê? Porque ela quer cada vez mais emagrecer, emagrecer, emagrecer. E sempre que ela se olha no espelho, ela tem uma visão distorcida de si mesma,
por mais que ela esteja muito magra, ela se vê gorda, se vê acima do peso. E cada vez ela se alimenta menos. Um tempo atrás era muito comum a gente escutar notícias sobre modelos que foram internados com casos extremos de anorexia. Por exemplo, uma pessoa, né, a Tia Lô, vou dar o meu exemplo, tem 1,69 m. Sou uma pessoa até alta, não é mesmo? Porque sou uma mulher, minha altura é boa. O meu peso ideal tá ali entre os 65 e 72 quilos. Imagina uma pessoa na altura da Tia Lô. Tia Lô pesa 60, acho que eu devo estar pesando uns 67 quilos, pesando apenas 27. E é uma realidade, isso acontece com os modelos. São modelos muito mais altos do que a Tia Lô, que chegam a pesar 30 quilos, 40. E isso acaba levando o quê? Em alguns casos, conseguimos ainda fazer um tratamento para essa pessoa voltar, né, a um estado mais saudável, mas em outros casos, elas podem estar levando até a morte, porque o corpo perde nutrientes, perde vitaminas, proteínas, e como que ele vai se manter, não é verdade? Por isso é muito importante a gente sempre ser grato e ser feliz do jeito que a gente é, para não estar desenvolvendo esses transtornos. E se conhece alguém que tem, incentivar e ajudar a procurar ajuda para que isso não prejudique de forma grave a saúde, tá bom? A bulimia, o próximo que a Tia Lô vai falar. No caso da bulimia, é quando a pessoa ela come muito de uma vez, ela come, depois ela se arrepende. E aí, para tentar se livrar de todo aquele alimento, ela faz o uso de laxantes, que são remédios que fazem a gente ter mais dor de barriga, remédios diuréticos, que faz dar muita vontade de fazer xixi, e também elas provocam o próprio vômito. Para aquilo que elas acabaram de comer, elas vomitam e elas pensam que assim elas não vão engordar. Pessoal, isso está muito errado. Dentro do nosso estômago, a gente tem enzimas que produzem o suco gástrico. Quando a gente se alimenta, o nosso estômago trabalha e produz essas enzimas. E elas são muito ácidas, muito fortes. Mas para o nosso estômago tá ok. Agora, quando a gente come, o estômago produz essas enzimas e em seguida eu começo a provocar o vômito várias e várias vezes, esse líquido muito ácido vai começar o quê? A passar pela minha garganta várias e várias vezes. Causa machucados, feridas e até casos graves, né? Que a pessoa fica machucada e não consegue se alimentar por conta desse transtorno. Que é muito triste também, mas que também tem tratamento. E por último, a compulsão alimentar. A compulsão alimentar é quando a pessoa nunca se sente satisfeita, ela sempre quer estar se alimentando. Ela come muito mais do que eu preciso e muito mais vezes. A gente estudou que o correto é ter 6 alimentações, né? 6 refeições durante o dia. Uma pessoa que possui compulsão alimentar se alimenta milhares de vezes durante o dia, tá? Não apenas 6, mas 10, 15, 20. Sempre que ela se sente ansiosa ou então preocupada, nervosa, ela vai estar descontando esse sentimento no alimento. E isso também causa os transtornos, um dos transtornos alimentares. E como que a gente pode... Tia Lô, conheço uma pessoa que tem, como que eu posso ajudá-la? Bom, ela precisa procurar uma ajuda, tanto de médico quanto psicólogo, psiquiatra, porque em alguns casos é necessário a pessoa até fazer uso de medicamentos para ela voltar no estado que ela era antes de desenvolver esse transtorno. E além da pessoa passar fome, perder toda a musculatura, porque depois que não tem mais gordura, o corpo começa a queimar os músculos, também traz consequências para os ossos que ficam mais fracos, os órgãos, e aí pode estar levando, como a tia Lô disse, a uma série de complicações muito mais graves. Então, assim, sempre que a gente identifica alguma pessoa com esse transtorno, é necessário que ela faça o tratamento adequado para não desenvolver depressão e uma série de outros transtornos ligados à alimentação, tá bom? Agora, a nossa apostila trouxe, eu achei bem interessante, coloquei aqui para vocês. Ela pergunta: pessoas obesas sofrem de bulimia? E aí, o que vocês acham? É possível uma pessoa que ela tá obesa, acima do peso, sofrer com bulimia?
Bom, normalmente não. Existem casos que sim, que é possível, mas normalmente isso não acontece. Por quê? Porque a obesidade está ligada com fatores genéticos, ou seja, se eu já tenho uma predisposição no meu gene de ter um corpo, né, com um peso mais elevado ou ser mais magrinha, vai depender do meu metabolismo. Já a bulimia, ela é condicionada por fatores psicológicos. Quando eu penso que aquilo que eu comi vai me fazer engordar. Então, eu causo vômito, isso é um problema psicológico. Então, a resposta para essa questão seria não, porque normalmente uma coisa não está ligada com a outra. Agora nós vamos dar início às atividades da nossa apostila lá na página 35. No box, use o que você aprendeu. Vamos começar fazendo junto com a tia Lô essa tarefa, tá bom? A primeira questão, de número 1, é a seguinte. Avalie as refeições que cada criança comeu e marque a que melhor se alimentou. Aí, ó, a gente tem o Eduardo, ele comeu arroz, macarrão, pão, bife e refrigerante. E o Eduardo não tá com uma refeição muito balanceada, né? A Luísa, batata frita, milkshake, sorvete, suco. Tá balanceada? Tá gostosa, balanceada? Não. A Bruna, feijão, arroz, frango, alface e água. Isso, a Bruna se alimentou bem. Vamos ver o Igor? Frutas, aveia, chocolate, milkshake. O Igor, foi quase. Faltou um pouquinho, né? Então, qual que a gente vai marcar nessa questão? A gente vai marcar na Bruna. É o primeiro quadradinho da direita de vocês, tá bom? Ela foi a que melhor se alimentou dentre as opções descritas. Agora, mostrei a resposta. A número 2. Descreva qual foi a sua alimentação no almoço de ontem e compare com as refeições descritas anterior. De acordo com a sua alimentação, ela foi adequada ou não? Por quê? Pessoal, essa a tia Lô não consegue responder, essa é uma resposta pessoal. Por quê? Cada um vai pensar naquilo que almoçou no dia de ontem e vai comparar com as alimentações aqui de cima. Vocês acham que o almoço de ontem foi balanceado? Foi equilibrado? Sim, não. Não, por que não foi? Faltou o quê para ele ser uma refeição equilibrada? Ou sim, ele foi equilibrado. Por quê? O que tinha no seu prato que tornou essa alimentação equilibrada? Tudo bem? E vocês podem comparar com o prato de um dos colegas que foi citado na questão anterior. Agora, nós vamos à questão de número 3. Observe a imagem a seguir. Nela você encontra um produto ultraprocessado, muito consumido, principalmente pelas crianças, que contém substâncias que alteram as características do alimento. Que figura que é essa que a gente tem na apostila? Isso é um saco de salsichas. Quem não gosta de comer uma salsicha, um cachorro quente? Eu adoro. Mas eu sei que a gente não pode consumir esse alimento sempre, porque ele é um alimento ultraprocessado, ou seja, ele é um alimento que a gente tem que inclusive evitar, consumir só de vez em quando para matar a vontade. Letra A. Qual o nome das substâncias que alteram a característica dos alimentos processados? Eu queria ver se vocês vão lembrar dessa. Eles são chamados de aditivos alimentares. Eles são os responsáveis por alterar as características dos alimentos e fazer a data de validade dele ficar mais estendida, tá bom? A B. Como as salsichas possuem conservantes, elas não precisam ter na embalagem a data de validade. Essa afirmação é falsa ou verdadeira? Pessoal, essa informação é o quê? É falsa. É obrigatório, todo alimento tem que ter a data de validade. Isso, inclusive, é uma lei, tá bom? Pode acarretar por multa para aquele produtor que ofereceu um produto sem uma data de validade nesse produto. Tudo bem? Vamos para a próxima. 4. Leia atentamente as frases abaixo. Em seguida, escreva nos espaços indicados qual distúrbio alimentar está relacionado a cada situação. É o que a gente acabou de aprender, tá bom? Ó, vamos ver o primeiro caso. O Jorge acabou de jantar e 1 hora depois encomendou uma pizza grande de 8 fatias para comer sozinho.
que será que o Jorge tem? Será que ele tá com anorexia? Não, porque ele tá comendo mais do que o que ele precisa. Será que é bulimia? Bom, não falou nada sobre vômito, sobre ele querer jogar fora aquilo que ele comeu. Então, nesse caso, o Jorge ele tem compulsão alimentar. A B. Isadora almoçou bem com as amigas. Momentos depois, estava no banheiro induzindo vômito, pois ficou preocupada que vai engordar. Esse, então, claramente é o quê? A bulimia. E por fim, Sandra é uma moça adulta que usa roupas de tamanho P, pequeno. Mas sempre que se olha no espelho se acha gorda. Qual o transtorno que sobrou? Que é aquele que a pessoa vê uma imagem diferente da que ela é de verdade. A anorexia. Muito bem, pessoal. Agora a gente já está terminando a nossa apostila de ciências. Eu quero que vocês tentem fazer, primeiro, a atividade para fazer mais, na página 36. Pausem o vídeo, tentem fazer e em seguida retomem para fazer a correção junto com a tia Lô. Vamos fazer a correção da nossa atividade? Número 5. João Pedro tem 14 anos. De acordo com a sua idade, ele deve ingerir cerca de 2.000 calorias por dia. Antes de ir para a escola, come no café da manhã 3 colheres de sopa, equivalente a 30 gramas, de cereais matinais, misturados com um copo de leite integral, de 200 ml. A reprodução dos rótulos das embalagens do cereal e do leite que são consumidos por João Pedro estão aqui. Aí a nossa apostila traz tanto do leite e as informações nutricionais quanto do cereal, não é mesmo? Aí a letra A. Calcule o valor calórico total ingerido por João Pedro no café da manhã, de acordo com as informações fornecidas nos rótulos dos alimentos. Quantas calorias ele deverá ingerir para suprir suas necessidades diárias? Bom, primeiro o que a gente tem que ver? A gente tem que observar as quantidades o valor energético de cada um dos alimentos, tá bom? Aí a tia Lô já colocou aqui. Pra gente somar. 132 calorias, que são de quem? Do leite integral, mais 114 calorias, que são do cereal matinal. Então, o equivalente a 246 calorias, então foi o que ele consumiu nessa refeição. Se ele tivesse falado que em vez de um copo de leite foram 2 copos, o que eu ia ter que fazer com o valor do leite? Dobrar esse valor, porque essa informação é da quantidade de calorias consumidas em um copo de leite, tá bom? A gente tem sempre que estar notando a questão da quantidade que está se referindo o rótulo desse alimento. E aí, em seguida, ele pergunta, quantas calorias ele ainda tem que ingerir para suprir a necessidade diária? Se a necessidade diária dele é de 2.000 e ele consumiu 246, eu tenho que fazer uma continha de subtração para eu saber quantas ainda faltam para ele consumir. Então, eu fiz 246 menos 2.000 e o resultado foi 1.754. Então, como que ficou a resposta dessa questão? Ele ingeriu 246 calorias. Ele deve ingerir ainda 1.754 calorias para suprir suas necessidades. Tudo bem? Vamos para a letra B. Qual foi a quantidade total do nutriente cálcio ingerido por João Pedro? Então, agora eu vou olhar o cálcio e vou ver qual que é o valor de cada um deles, tá bom? Em cada alimento. No leite integral, a gente tem o cálcio como 246 miligramas, não são gramas, é uma unidade de medida menor. Já no cereal matinal, ele tem 0, ou seja, ele não apresenta cálcio. Então, quando eu vou fazer a soma, eu fico apenas com 246. Então, a resposta dessa questão poderia ficar: João Pedro ingeriu 246 miligramas agora, tá? De cálcio nessa refeição. Agora a letra C. Qual a quantidade de carboidratos, fibras e proteínas que ele consumiu nessa refeição? Indique as porcentagens do valor energético referente a cada uma.
O que a gente vai pôr então? O que ele ingeriu de carboidrato? Ó, a gente vai somar a refeição completa, então tem que somar sempre dos 2 alimentos. Os carboidratos, 10 gramas do leite, que equivalem a 3%, mais 26 gramas do cereal, que equivalem a 1% do que eu tenho ingerido durante o dia. E a soma deles, 36 gramas, que equivale a 4%. Tia, como que você chegou no resultado de 4%? A tia fez a soma, assim como o número, ó. 3 mais 1, 4, assim como o outro número, tá bom? Já fibras, o leite possuía 0 gramas e já o cereal 182 gramas. 182 gramas equivale a 11% do que eu tenho que consumir. Então, quando eu faço a somatória, eu tenho 182, perdão, já falou 184, né? 182. E a quantidade por dia vai ser 11, por quê? Porque eu não tenho mais nada para somar. E nas proteínas? No leite eu tenho 7 gramas, que equivalem a 9%. E no cereal, 1,2 gramas, que equivale a 7%. Quando eu junto, faço a somatória dos dois, eu tenho 8,2 gramas de proteína e 16% do valor diário que foi consumido nesta refeição. Agora a tia Lu vai explicar a tarefa de casa, tá bom? Vocês vão realizar as páginas 37 e 38 da apostila de ciências, tá bom? A 37 tem o desafio e a linha de chegada. No desafio, ele vai trazer um menino, tá, do 5º ano, Gabriel, e dizendo como que ele se alimenta. E vocês vão dizer se concordam ou não, se tá saudável ou não a alimentação dele e explicar o porquê. A linha de chegada completem com o que vocês aprenderam, tá bom, nesse bimestre. E depois vocês vão fazer o relembrando, ó. O relembrando nessa página amarela. Tá bem facinho de fazer. É a página 38. Vocês vão colocar alimentos ricos em proteína, ricos em carboidratos, vitaminas e lipídios. Em seguida, preencher como os nutrientes são classificados, tá bom? E depois, vocês vão colocar 3 alimentos que são considerados in natura, 3 ultraprocessados, 3 minimamente processados e 3 alimentos processados, tá bom? Além disso, ela mandou uma atividade impressa que se chama Jorge o Gato. É um textinho bem engraçado, tá bom? E eu quero que vocês façam a leitura e em seguida façam a interpretação desse texto que a tia Lô também mandou impressa, tá bom? Um beijo grande e até amanhã na nossa próxima videoaula. Olha o cachorro quente! Nossa alimentação não depende apenas da nossa vontade, mas também do que está disponível ao nosso redor. Vivemos em um ambiente que propicia a má alimentação e a obesidade. E isso torna mais difícil colocar em prática todas as recomendações sobre alimentação que conhecemos. Mas incluir alguns hábitos pode fazer a diferença. Sempre fique atento ao que as propagandas não mostram. Troque ultraprocessados por comidas frescas como legumes e verduras. Nosso arroz e feijão também. E frutas. Troque as telinhas por brincadeiras e esportes. Todo dia é uma nova oportunidade para tornar a sua vida mais saudável. Comece cedo.